A primeira imagem do Superman saiu e com ela muita coisa sobre esse filme que a gente está esperando bastante. Vai conseguir reerguer o universo compartilhado de filmes da DC ou não? E por que o Superman não está ajudando o planeta? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e vamos direto para a imagem. Diretamente do Instagram, James Gunn postou lá a imagem: esteja pronto, Superman, dia 11 de julho de 2025, que é a data que vai estrear o filme. E temos a primeira imagem do Connor Sweet com a fantasia completa do Superman. A primeira coisa que tem muita gente já comentando é: por que ele tá no sofazinho, tranquilaço, colocando a botinha aqui, enquanto o mundo tá indo pro beleléu lá, ó. Raio pro céu, clássico raio pro céu em filme de super-herói. E ele tranquilaço, zero pressa. Por que ele não tá fazendo nada? Bom, a história Reino do Amanhã, que inspirou esse símbolo, pode nos dar uma pista do que tá rolando, o que o James Gunn quis contar com essa imagem. Até porque poderia ser uma imagem simplesmente de bastidores, do personagem ali, mas essa é uma imagem que conta uma história. Nós estamos vendo o Superman se vestindo dentro da sala de casa, ou que seja, com uma tragédia acontecendo lá de fora. Tem uma historinha sendo contada aí. O que essa historinha quer dizer? Antes da gente mergulhar no Reino do Amanhã, vamos ver exatamente o que essa imagem, o que essa fantasia quer dizer, a caracterização dele, né? Engraçado que o James Gunn falou, a foto acima foi tirada por esse fotógrafo aqui e é totalmente feita em câmera, ou seja, zero efeitos visuais. É uma piada, né? Porque, pô, tem essa parada aqui atrás. Será que isso aqui é um telão, aquela tecnologia de telas de LED que a Disney tem usado, sabe, para formar cenário e tudo mais? É possível, talvez realmente não tenha efeitos visuais aí nessa foto. Mas enfim, vamos observar os detalhes aqui dessa imagem. Primeiro, cabelinho caindo na testa, maravilhoso, né? Porque o Superman do Henry Cavill, coitado, o Henry Cavill, ele tinha naturalmente um cabelinho que caía na testa quando ele ia pra entrevista, mas a desgraça da caracterização dele nos filmes do universo estendido da DC botava um gelzão sinistro na cabeça dele quando ele ia fazer o Superman, e aí ele não ficava um Superman com um fiozinho de cabelo na testa, mas o David Connor Sweet vai ter cabelinho na testa, ótimo. A fantasia dele vai ter a golinha, né? Tem as fantasias mais modernas do Superman, tem essa golinha que dá um ar mais militar, pra falar a verdade. Eu não sei se eu gosto tanto. E até pela logo que foi divulgada, imaginava-se que o traje dele ia ser coloridaço, né? Um azul bem claro, amarelo, vermelho bem claro, mas aqui a gente tá vendo que, pô, bem manchado, né? Ou seja, não vai ser aquela explosão de cores necessariamente. Tá um tom aqui que lembra até um negócio meio escuro, como os filmes do Zack Snyder. Dá até uns flashbacks do Vietnã. Mas uma coisa que chamou a atenção de todos é cuecão. A cueca por cima da fantasia do Superman voltou. E isso vem direto dos primórdios do Superman, né? Pô, o Superman, ele é um personagem que é derivado de várias inspirações, e uma delas são artistas de circo. O Jerry Siegel e o Joe Shuster, eu sempre confundo o nome, eu falo Joe Siegel e Jerry Shuster. Mas enfim, faz todo sentido ele ter o cuecão por cima das calças, né? Essas botas aqui e tudo mais. Mas o que é mais significativo e que nos conta mais do personagem é esse Szão aqui. Essa é a logo do Superman de uma história em quadrinhos chamada Reino do Amanhã. E muito foi comentado sobre isso quando essa logo foi divulgada, porque o Reino do Amanhã é uma história de um universo paralelo, mas é futurista. Ou seja, o Superman que aparece naquela história não é um Superman no início de carreira, e sim meio que no fim de carreira, com cabelinho branco e tudo mais. O que já gerou, pelo menos em mim, uma preocupação. Peraí, de novo, outra vez, a DC vai começar um universo cinematográfico adaptando uma história em quadrinhos que conta um arco de decadência dos seus personagens, porque foi assim com o universo estendido da DC, criado pelo Zack Snyder, que começou com o filme Batman vs Superman, que estava adaptando a história Cavaleiro das Trevas Ressurge, que é uma história de decadência dos heróis, de fim de carreira do Batman e do Superman. Entretanto, o que essa imagem aí confirma é algo que eu já desconfiava, e muitas pessoas pela internet também, que o
que o filme do James Gunn vai adaptar não é necessariamente a trama dos quadrinhos de forma literal, e sim a essência do que foi contado nos quadrinhos do Reino do Amanhã. E aí a gente pode mergulhar no que rolou em Reino do Amanhã. Primeiro, é uma história onde o mundo ficou um caos, porque passou a ser dominado por meta-humanos que não tinham receio de matar e tomaram conta da sociedade. No meio disso, o Superman foi embora, vazou. Até que em determinado momento ele decidiu retornar, reformar a Liga da Justiça, e nessa retomada do planeta Terra, que não pode ser considerada exatamente uma retomada no sentido de uma guerra assim, ele junto com a Liga da Justiça meio que reintroduziram na mente da população e na mente dos outros meta-humanos o conceito do que é ser um super-herói. O que é ser aquele ser superpoderoso que ajuda, que salva, sem pedir nada em troca e sem matar. Em outras palavras, o Superman reapareceu no mundo para inspirar a todos e ensinar todos o que é ser um herói novamente. No fim da história tem até uns momentos bem bonitos, onde nós vemos não só o Superman como a Mulher Maravilha tendo atitudes mais ativas perante a sociedade, não agindo só como seres superiores e tal, e pode ser justamente essa a transformação que nós veremos no filme. E essa imagem se casa com esse conceito. Nós vemos lá fora o mundo passando por um caos, é uma crise rolando, e o Super-Homem se preparando para chegar lá e mostrar como deve ser feito. Outra coisa que também confirma essa hipótese de adaptação da história do Reino do Amanhã nesse sentido é que haverá outros heróis no filme. Um dos mais icônicos é o Lanterna Verde, do Guy Gardner, e o ator que vai interpretar ele até comentou como ele gostou dessa versão falha do Lanterna Verde que ele vai adaptar. Ou seja, nós não veremos heróis bonzinhos atuando na Terra, vamos ver heróis bem problemáticos antes do Superman chegar, dando o exemplo. Já deixa o like no vídeo aí para dar uma força, mostrar pro YouTube que a gente presta, pô. Muito obrigado pela sua companhia aqui de sempre. E se você quiser mais conteúdo, participar de live, participar de sorteio, entrar nos amigos próximos lá do Insta, além de me seguir no Insta, pô, acessa também, ó, familialoquia.com.br para saber todos os detalhes. Eu adoraria ter você pertinho da gente. Combinado? Saiu um tempo atrás também que o grande vilão do filme ia ser outro Superman, o Ultraman. E isso deixou muita gente confusa. Peraí, o primeiro filme do Super-Homem do novo universo compartilhado da DC vai ter outro Super-Homem vilanesco. Entretanto, o próprio James Gunn veio a público esclarecer que o principal protagonista do filme vai ser o Superman e o principal antagonista vai ser o Lex Luthor. E isso esclarece um pouco os rumores, porque afinal o Daniel RPK, que soltou a bomba de que haveria um Superman vilão no filme, falou que esse Superman vilão, o Ultraman, seria um clone do Superman criado pelo Lex Luthor para derrotar o Superman. Agora vamos encaixar isso em toda a lógica do Reino do Amanhã que a gente acabou de conversar aqui. Imagine que o filme começaria nesse mundo onde meta-humanos existem, mas que eles se consideram superiores aos humanos, podem até ajudar a humanidade, mas não por serem bonzinhos, não por serem heróicos, mas por verem um preço nisso. E outra, eles não necessariamente têm piedade da humanidade. Nesse mundo, chega o Superman. Superman é o herói, o símbolo da esperança, o símbolo da justiça, que apesar de ser extremamente poderoso, é extremamente piedoso também, e compreende e protege a humanidade. Se o Lex Luthor é um gênio maligno que lucrava no mundo do jeito que ele era, óbvio que o Superman é uma grande ameaça para o status quo que o Lex Luthor adorava. E justamente por isso o Lex Luthor iria querer que o Superman desaparecesse, ou no mínimo se juntasse aos planos dele. E daí a ideia de criar um clone do Superman maligno é tão interessante, porque um clone maligno do Superman atenderia aos desejos do Lex Luthor e poderia aniquilar o Superman original, se os planos do Lex Luthor dessem certo. Eu tô aqui só juntando os pontos, só especulando, mas por essas migalhas que nós temos até agora, o filme tá parecendo bem interessante. Eu tinha dúvidas, tá? Mas essas dúvidas estão ficando cada vez menores. Comenta aí o que você achou disso tudo. Vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.